Bem-vindos a todos que falam da Transilvânia, que falam de Nova York, nos ouvem de todos os recônditos mais absurdamente longínquos da cultura pop. Hoje está na hora de falar de Lobisomem na Noite. Baita série. Esse especial, né, é o primeiro especial da Marvel Studios e justamente vem com o objetivo de introduzir o lobisomem e também introduziu de uma forma indireta ou direta, se você entendeu a questão, introduziu a vários membros dos Filhos da Meia-Noite. E é sobre isso que nós vamos falar com vocês, então. Já se prepara, que nós vamos começar esse papo agora! Bom, o lobisomem, para quem não sabe, justamente ele é um personagem antigo da Marvel. Ele justamente veio naquela época onde a Marvel tentou fazer o seu universo de terror e de horror. Um dos primeiros exemplos é justamente o Blade. Sim, o Blade, aquele mesmo vivido pelo Wesley Snipes nos filmes nos anos 2000. E o nosso querido Blade, ele justamente tinha como objetivo matar vampiros e um dos seus maiores inimigos era quem? E vocês acham que era o maior inimigo do Blade? Eu só dou uma chance. Uma única chance. Se você disse qualquer coisa diferente de Drácula, se considera tomando um tapa nas orelhas e começa a pesquisar, caramba. Bom, evidentemente, ele foi querer tretar com o maior vampiro da história dos vampiros. Esse vampiro que justamente foi introduzido pela primeira vez no livro Drácula, do escritor Bram Stoker, em 1867, se não me engano. Boa. E que evidentemente depois começou a ganhar um montão de adaptações, seja para cinema, seja para a TV, seja para todos os outros tipos de mídias existentes. E é claro, os quadrinhos não foi diferente. E a Marvel fez de tudo. Todos esses personagens, né? Todos esses personagens mais sobrenaturais. E evidentemente conseguiu ganhar uma certa relevância ali. Um desses personagens era o lobisomem, basicamente, evidentemente, inspirado no filme O Lobisomem, de 1941, lançado pela Universal Studios. Se você é mais jovem e nunca ouviu falar sobre esse passado da Universal, calma que eu e o Ray vamos te falar o que era esse passado. Lá em 1930, no caso, a Universal conseguiu o direito de 3 grandes livros. Frankenstein de Mary Shelley, tá, que foi escrito justamente até numa época ainda mais preconceituosa, que justamente mulheres escrevendo terror ou escrevendo qualquer coisa relacionada à ficção científica era tratado como um tabu. Um tabu absurdo. Tanto que justamente foi, no caso, quando a Mary Shelley escreveu, ela junto com Lord Byron e o Percy Bysshe Shelley, que justamente era o marido dela, no caso, ela se reuniu com esse povo, o pessoal começou a escrever histórias, e aí justamente quem ganhava o prêmio de história mais aterrorizante, quem terminasse de escrever naquele verão que eles foram. E justamente um dos contos apresentados foi o Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, como também é o título secundário do livro da Mary Shelley. Evidentemente, outro que a Universal pegou foi o próprio Drácula, tá? Isso daí nem tem como disfarçar. Bom, voltando à questão, e também O Homem Invisível, do escritor A.G. Wells, que justamente era outro cara de ficção científica, olha, incrível, e justamente falava dessa questão do tipo, qual seria, o que um homem, o que as pessoas fariam se elas tivessem o poder da invisibilidade. A gente sabe que, e evidentemente, cada um desses títulos, até tem a Múmia, por conta das recentes escavações que estavam acontecendo, por exemplo, nos sítios arqueológicos do Egito, o pessoal começou a descobrir mais linhagens de múmias e coisa e tal.
E aí o pessoal decidiu fazer justamente uma história sobre a múmia. E aí decidiu explorar esse mito, principalmente porque os rituais de mumificação no Egito eram bem intrigantes, coisa e tal. E aí fizeram justamente isso. A múmia voltava dos mortos e começava a fazer coisas. Até, nós tivemos também, por exemplo, outros trilhões de continuações e outras criaturas, como por exemplo o lobisomem, baseado naqueles supostos relatos de licantropia, ou seja, que eram justamente pessoas que supostamente agiam como se fossem animais realmente primitivos. E tivemos também o último, que foi A Criatura da Lagoa Negra, que só foi lançado nos anos 50, e aí a Universal já tinha perdido o interesse em fazer filmes de monstro, porque ela fez de tudo. Até a dupla de comédia Abbott e Costello encontraram os monstros da Universal. Sim, até Abbott e Costello, essa dupla encontrou os monstros, que depois seriam evidentemente readaptados ou reinterpretados, reimaginados em outras versões, e evidentemente foram adaptados nos mais diversos estilos, seja com comédia, seja envolvendo comédia, seja envolvendo um terror ainda mais gritante, ou até mesmo tendo versões supostamente mais fiéis à literatura original, como foi o que aconteceu, por exemplo, com o próprio Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Coppola, que teve muita influência, que justamente o pessoal até hoje diz que é uma das versões mais supostamente fiéis ao livro original, porém hoje em dia já se debate que justamente uma das versões da BBC de 2006 é mais fiel por conta de tudo aquilo que o livro traz. Tem também, evidentemente, o Frankenstein de Mary Shelley, que supostamente é dirigido pelo Kenneth Branagh, mesmo diretor do primeiro Thor, e também diretor de O Assassinato no Expresso do Oriente, acho que também Morte no Nilo, que fez uma adaptação disso. E né, a gente sabe que cada uma dessas coisas teve adaptação. Na Marvel a questão foi a seguinte: eles decidiram fazer todo esse universo de terror e alguns deram certo, outros nem tanto. E o lobisomem foi um desses, e justamente, adivinha qual foi? E um dos personagens que depois viria figurar no panteão dos grandes vilões / anti-heróis da Marvel foi justamente o Cavaleiro da Lua. E o Cavaleiro da Lua nasceu justamente como um dos inimigos do lobisomem, que ele tinha, no caso, o Cavaleiro da Lua era um mercenário e ele foi contratado para dar cabo do nosso querido lobisomem. E evidentemente, a gente já sabe, Marvel acabou de introduzir, já no início desse ano, a série do Cavaleiro da Lua, e evidentemente já estão dizendo que a segunda temporada pode estar em produção. Ou seja, os caras não estão perdendo tempo, os caras são ligeiros, então se prepara que eu acho que justamente até a chegada do filme ou série dos Filhos da Meia-Noite vai ter mais caminho ainda. E esse especial basicamente serviu para introduzir não só um montão de personagens relacionados aos Filhos da Meia-Noite, como também serviu para justamente dar uma introdução boa para o lobisomem, e também, evidentemente, para dizer que o universo de horror da Marvel está chegando. Então é só ter a paciência que ele está chegando. E né, agora, infelizmente, ele vai demorar um pouquinho mais? Vai, mas eu acho que a recompensa pode ser boa. Boa. Cara, eu achei uma boa introdução, né, da todo esse mundo fantasmagórico, monstruoso. Mas assim, focando mais no filme, eu acho muito interessante a colocação, né, que eles... Tipo, essa estética, realmente, né, que eles fizeram. Eu curti bastante que eles gravaram todo o filme em branco e preto. Sim. O que eu não curti, que tipo, não fez muito sentido para mim, é que tipo, cara, tinha que ser todo branco e preto o filme. Só lá no final que colocaram em cor, tipo... não, na verdade, segundo o próprio Michael Giacchino, pra quem nunca ouviu falar no Michael Giacchino, ele justamente é o cara responsável por um montão de trilhas sonoras, tanto que ele é o responsável pela trilha sonora do último filme do Batman, tá? E ele é a primeira vez que ele tá dirigindo um produto qualquer, é a primeira vez que ele assume a cadeira de direção. E eu falo, foi uma aposta
muito arriscado, porque a gente sabe, primeiro filme que a pessoa vai lá e dirige, ou pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma aposta arriscada e dar muito errado. E eu falo que, graças a Deus, o Michael Giacchino conseguiu ir lá e fez algo legal. Até porque eu falo, o cara que faz trilha sonora, ele tem pelo menos uma ideia de como ele quer ter um ritmo, ele tem uma ideia de como fazer um treco legal, ele entende de compasso. Ele entende de compasso, pelo menos ali no ouvido. O tempo também, né? Ele entende de tempo. A questão é como ele aplicar esse tempo, sendo que ele só tinha até então feito trilha sonora, era essa a questão. Bom, mas eu falo que ele se deu bem, né? Ele conseguiu fazer de um jeito legal, de um jeito bacana. A questão é, ele volta para dirigir outras coisas? Eu não sei e eu torço para que ele volte. Eu acho que ele está explorando, tomara que ele explore mais esse mundo, né? E outra, gente, fantasmagórico. Eles conseguiram fazer algo que a gente achava que não ia ter na Marvel, pelo menos não por enquanto. A presença de sangue e muito sangue. E quem entendeu, quem viu o especial, sabe que eles não pouparam sangue. Tanto que até achei uma hora que espirra sangue na tela e coisa e tal. Eles não pouparam fazer realmente, nossa, uma coisa brutal. Tá, tem esses momentos de humor? Claro, que é a Marvel. Mas a questão é, o humor não é aquele humor bobo, não é aquele humor que justamente te chega a dar irritação, te chega a deixar muito irritado. Não, ele é um humor legal e ele até combina. Tipo, e outra, eu falo que o Gael Garcia Bernal, ele tá legal como lobisomem, e justamente ele entra em conflito toda vez que ele tem que entrar, que ele tem que virar o próprio lobisomem. E eu falo que isso ele pelo menos soube dar uma camada bacana. O único problema que eu achei foi justamente a Elsa Bloodstone foi justamente estar o tempo inteiro com cara de justamente tô irritada pra caramba e tenho paciência zero com qualquer pessoa. Eu acho que ela poderia ter pelo menos, eu acho que ela poderia ter tido poderiam ter feito bem mais umas paradas bem mais legal com ela, tipo, não, eu até gostei das cenas de ação. Você mala se eu disser que as cenas de ação não foram boas. Não, foram boas. Mas só que eu acho que poderiam ser tão boas quanto foi com o lobisomem, que justamente... eu sei que eles guardaram todas as cenas do lobisomem para o terceiro ato, sei. Mas pelo menos o cara mostrou o serviço e justamente ele mostra que ele lidando com essa forma de lobisomem e tendo que refrear esse instinto, porque vocês entendem, quem viu o primeiro filme do Lobisomem lá de 1941 sabe que justamente, ou até mesmo na versão 2009 que teve o Benício Del Toro, olha essa foi uma boa versão. Olha que mundo pequeno, o Gael Garcia Bernal e o Benício Del Toro já fizeram Lobisomem, olha que mundo pequeno. Bom, voltando ao que interessa, ter que refrear esse instinto animal que justamente é o suprassumo do id. Caso você não entenda o que é o id, a nossa consciência é dividida entre duas partes: ego, superego e id. O id é o instinto animal, nosso instinto primitivo. É aquele que compreende justamente caçar, sobreviver, comer, enfim. É basicamente os nossos instintos animalescos sem repressão. O ego, ele tenta fazer... O ego, ele justamente é aquela questão do tipo, a nossa polidez. É justamente quando nós somos polidos e coisa e tal, é a nossa educação, é a nossa cultura. E já o superego, ele é o cara do meio de campo, ele tenta fazer justamente um entremeio entre essas duas personalidades, tenta fazer ali um diálogo entre esses dois quesitos. Às vezes uma parte acaba ganhando o holofote, mas a questão é que justamente tenta fazer ali a coisa ir da melhor forma. Boa. Cara, eu achei interessante o elenco que eles usaram, né? Que era Gael Garcia Bernal e Laura Donnelly. Eu acho que eles se complementavam bastante, né? Sim, a dupla tem química. A dupla tem uma química legal. Tanto que eu achei muito boas ações, né? Que colocaram no filme.
Eu achei muito boa também tudo que seria a parte artística, né? Seja a caracterização do lobo, a caracterização do outro ser. Eu achei muito boa toda essa parte. Cara, eu falo, quem viu aquele gigante que eles introduzem, né? O tal Ted, quem entendeu, entendeu. Sério, o Homem-Coisa estando. E quem entende o papel do Homem-Coisa, que ele é um ser Nexus, ou seja, ele compreende a coisa do nexo de todas as realidades, tipo, ele é um ponto que justamente tu consegue acessar diferentes pontos do universo. Quem entende, principalmente agora por conta dessa nova saga da Marvel, que é chamada de a Saga do Multiverso, sabe que ele vai ter um ponto bem importante. Agora a questão é, será que o Homem-Coisa, ele volta para, por exemplo, uma dinastia Kang, volta para um Guerras Secretas, eu não sei, e talvez até ele possa, sei lá, servir como massa de influência pro Kang. Isso daí eu não sei. A questão é, eu falo que ele é muito bom. Eu falo que justamente eles conseguiram fazer uma coisa bem legal, né? Eles conseguiram introduzir três personagens de uma só vez, e esses 3 personagens são bons. E a pedra que aparece é o Bloodstone, né? Essa Bloodstone, tipo, eu não sei muito de comic sobre essa pedra. É que na verdade o Bloodstone, né, o pai dela, ele justamente era um caçador de monstros. Tipo, ele era um caçador de monstros e a filha meio que continuou nessa coisa de ir junto com o pai. Só que a questão é, a própria Elsa se desentendeu com o pai. E agora, justamente, aí então foi necessário porque os Filhos da Meia-Noite começaram a lidar com uma feiticeira super poderosa. E aí, justamente, vai lá o Blade e junto de toda uma galera que ele tem que botar, principalmente, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma. Sim. E essa galera toda, no caso eles fazem isso, eles formam os Filhos da Meia-Noite e aí eles têm que ir. Todos os Filhos da Meia-Noite com suas habilidades especiais. Gente, eu vou fazer uma comparação. Vocês não fiquem bravos, porque justamente a comparação é válida. Os Filhos da Meia-Noite é tipo a Liga da Justiça Sombria, para fazer um paralelo, tá? Se você não sabia o que é a Liga da Justiça Sombria, é justamente a Liga da Justiça, só que justamente só tem mago, só tem John Constantine, Zatanna, o Monstro do Pântano, Desafiador, enfim, todas essas pessoas que têm dons sobrenaturais e têm que justamente, né, lidar com grandes ameaças que podem causar grandes problemas, principalmente envolvendo bruxaria. Tá, sou personagem bom. Exatamente. É a personagem que parece do mal, pode parecer do mal, mas justamente os caras vêm para fazer o bem. Agora a questão é, quando será que a gente vai ter uma exploração melhor dos Filhos da Meia-Noite? Bom, isso é a ver, tá a cargo do Kevin. Quem entende o motivo da piada do Kevin? É verdade. Quem entende o motivo da piada do Kevin, entendeu? Eu não vou ficar tendo que explicar. Depois procura no Google, tá? Depois procura no Google. Bom, a questão é a seguinte. Os Filhos da Meia-Noite, eu tenho certeza que eles vão ter, uma hora ou outra, algum tipo de produção. Não importa se for animação, se for realmente live action, não importa. Eles vão ter uma hora que eles vão chegar e vai ter esse time. A questão é, infelizmente eu acho que os planos, pelo menos para 2025 ou 2026, não vão sair ainda. Por quê? Não tá nos planos. Infelizmente não tá ainda nos planos. Por quê? Porque, gente, como eu tinha falado no último podcast sobre She-Hulk, o filme do Blade perdeu o diretor e, além disso, por conta dos vazamentos que o pessoal falou, que dizem que o filme tem muito problema, o Mahershala Ali tá com dor de cabeça, até quem vai fazer o Blade é o Mahershala Ali. Se você conhece o Mahershala Ali, por exemplo, Moonlight, ou até mesmo viu ele brevemente na série do Luke Cage, você sabe que ele é um ator que entrega boas atuações. O problema é, esse filme do Blade está sendo uma dor de cabeça tremenda. Desde 2007, desde 2008 ou 2009, o pessoal está tentando fazer com que o Blade volte para as telonas. Só que o problema é, além deles não arranjarem uma pessoa, além deles terem demorado para arranjar um cara para realmente assumir o manto do Blade,
entra e sai de diretor gigante, tá? Entra e sai de diretor, entra e sai de roteirista, e também dizem que o roteiro tá com uns probleminhas aqui e ali, e o próprio Kevin Feige já... Esse problema de ego. Exatamente. E o próprio Kevin tá justamente quase pedindo arrego. O problema é, esse filme tá nos planos. A questão é quando ele vai sair. O problema é, se tirar esse filme por enquanto, ou se, sei lá, decidir transformar esse filme numa série, sei lá, eu não sei se por acaso vai ser tão bom quanto. Tipo, eu não sei se vai ser uma boa ideia. Porque o próprio Guerra das Armaduras acabou de sair de status de filme, agora vai ser... Acabou de sair do status de série, vai ser filme. E aí, justamente, eu penso, putz, eu tô falando... E agora? Ou seja, tá com tanto problema que a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia do que é que vai sair desse furdúncio todo. E eu espero que pelo menos saia algo legal. Porque, cara, na boa, o Don Cheadle, ele já tá nessa barca há 12 anos. O Don Cheadle é o Máquina de Combate faz 12 anos. Ele tá tentando fazer com que essa série finalmente deslanche, porque desde a participação pequena dele em Capitão América, o Soldado Invernal, ele não teve mais nenhum grande papel de destaque, pelo menos no universo Marvel. E obviamente, gente, você não vai deixar simplesmente um personagem desse ficar rolando, até porque eu falo, se depender do Don Cheadle e a Marvel continuar a deixar ele na geladeira, tem certeza, ele vai ser a terceira escalação do Rhodes, se continuar fazendo isso. E é por isso que justamente, pelo menos o Don Cheadle não desistiu dessa série, até porque, se não me engano, acho que ele é a produtora executiva, não lembro agora. Mas enfim, ele não quer largar o osso dessa série porque ele sabe que... Ele não quer largar o osso dessa produção porque ele sabe que pode ser interessante se ele aproveitado. O problema é, a Marvel queria aproveitar. Ele tem o personagem, comprar pelo personagem, tem que produzir, né? Agora a questão é a seguinte, beleza, introduziram esses 3 personagens, mas será que a gente vai ter futuro isso? Claro que vai ter futuro, gente. A gente pode ver daqui a pouco uma série própria da Elsa Bloodstone, a gente pode ver as aventuras e etc. A dupla Lobisomem e Homem-Coisa, meu pai do céu, olha, uma das melhores duplas da Marvel, que a Marvel criou nos últimos tempos, que olha, eu falo, putz, agora eu quero um filme do Homem-Coisa. Eu quero um filme do Homem-Coisa e com efeito prático. Eu não quero em CGI. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Se tiver CGI o tempo inteiro no Homem-Coisa, eu falo, drop. Eu quero meu filme do Homem-Coisa com efeito prático. Porra. Cara, por mim, até pode ser uma animação. Eu não me importo. Até uma animação tá valendo. Uma animação tá valendo, mas a questão é, eu quero meu filme do Homem-Coisa. Eu achava que seria difícil a gente ver o Homem-Coisa entrando na brincadeira, até porque a DC tem o próprio Homem-Coisa deles, que é o Monstro do Pântano. Só que a questão é a seguinte, o Homem-Coisa ele é voltado para as emoções, já o Monstro do Pântano ele é o avatar, a defesa completa da natureza, tipo, ele defende o verde o tempo inteiro. E não é aquele verde, tá, o seu chato do caramba. Você entendeu o que eu tô falando. Mas não, ele tipo assim, ele é o avatar não é aquele avatar que você tá acostumado. Eu tô falando o avatar mesmo, tipo, quando a natureza precisa de ajuda, eles recorrem ao Monstro do Pântano, porque ele consegue lidar com as plantas e pode justamente transformar uma samambaia numa planta carnívora de 30 metros e te engolir como se fosse um espetinho, seu otário. Bom, a questão é a seguinte, o nosso querido Homem-Coisa, como ele é um ser bastante poderoso nos quadrinhos, e outra, por conta da cena final que teve, a gente dá pra ver que o Homem-Coisa, meu Deus, ele é mil e uma utilidades, ele tira de tudo. Tira treco de café, tira vitrolinha, tira tudo. Tipo, ou seja, o cara, ele basicamente... O cara sabe que é parceiro, o cara é tipo tranquilo. Assim, sabe aquele cara que justamente está preparado até pra guerra? O cara tá preparado pra guerra. Aí. Então, é o Homem-Coisa. E é isso que eu quero. Eu quero mais interação do Homem-Coisa com o lobisomem, até mesmo algo só do Homem-Coisa. É isso que eu quero. E outra, isso também fez uma coisa que eu achava que a Marvel
não iria fazer. Saber ser concisa, fazer algo bem curtinho e justamente conseguir introduzir personagens bacanas. E agora, né, supostamente com uma relativa audiência que teve esse especial, a Marvel tá querendo apostar nesse modelo de coisas mais curtas. E eu falo, é isso que tava faltando. A Marvel precisa de coisas mais curtas, ser justamente só isso, só um especial, pronto, 50 minutos, no máximo 1 hora, e pronto, introduz um personagem, mas introduz direito, faz um roteiro todo trabalhado e coisa e tal, faz aquilo bonitinho. Porque a gente achava que justamente ia ser só filme de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, alguns casos, como está sendo agora, o próprio Pantera Negra Wakanda Forever, que justamente vai ter ansioso. 2 horas e 50 minutos. Eu já tô ansioso por esse filme. Não, é sério, esse filme vai ter que introduzir o Namor e a Namora de um jeito bom. Porque se eles não introduzirem a Atlântida de um jeito legal, eu falo, esquece, olha, pra mim, Namor e Namora podem os dois ficar no fundo do oceano, que eu nunca mais vou querer ouvir falar deles. Não, desculpa, gente, mas é que se não for pra introduzir bonitinho, nem faz. Eu falo, para com essa palhaçada de justamente, só vamos introduzir 5 minutos e dane-se. Não, gente, pelo menos faz uma introdução, constrói toda uma realidade, constrói tudo direitinho, pra gente poder, pelo menos, se afeiçoar. Não fica só apresentando o tempo inteiro. Mas vocês gostaram das aparições em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Gostamos, mas é que aquilo é puro fanservice. Só que a questão é justamente... É verdade. E outra. Só que aquilo é puro fanservice. Quando a gente realmente para pra analisar, é bem pouco. Tipo, realmente soma pouco quando a gente vê no resultado final. Eu e o Ray falamos muito disso. Falamos que aquilo... adicionou muito pouco. Eles apareceram em 5 minutos, todos foram destruídos, todos foram mortos. Então, eu falo, foi uma decisão completamente equivocada. E outra, a própria Marvel puliu porque era para ter ainda mais personagens para serem introduzidos. Eu falo, não, se a Marvel teve que polir demais para poder supostamente ficar com menos de 2 horas, porém agora eles estão decidindo fazer um filme de quase 3 horas, eu penso... Melhor faça uma série. Então faz a série, põe tudo numa série. Ou faz um especialzinho, mas faz aquele especial bonitinho e concentrado. A questão é, a Marvel até agora não estava supostamente precisando. Eles falavam, toma o tempo que precisar. Agora eles falam, acho que agora todo o tempo que precisar não. Vamos dar uma reduzida. Se você consegue reduzir esse tempo, é melhor. Por mim assim, que faça uma série de 12 horas. Não, 12 horas não. 12 horas. Aí vai ter que ter muita paciência. Não, a gente já vai ter que ter paciência já no dia 1 do lançamento de Demolidor Born Again, porque afinal de contas vão ser 18 episódios na primeira temporada. Olha, se for 18 episódios de 1 hora inteira, olha... é impossível, acho que vai ser de 30 minutos. Não, se for 30 minutos tudo bem. Agora, 18 episódios de 1 hora inteira... Eu posso ter certeza, meu cérebro vai derreter, porque é muito conteúdo para absorver. Eu já acho complicado demais ver as séries antigas que eram 3 episódios de 1 hora. Já acho antigo para algumas séries. Hoje em dia, então, por conta dos streamings, gastar todo esse tempo, gastar 13 horas do teu fim de semana, ou até mesmo 13 horas de um dia inteiro, putz. Meu Deus, olha, difícil. É muito, tipo assim, tá postando muito. Imagina o animes. Não, anime nem se fala, todo mundo sabe. No mínimo 26 episódios por cada temporada, ou até mesmo algumas temporadas tem 52, eu falo, putz, já é exaustivo. E aí, total, 1000 e pouco. Exatamente, mais de 1000 episódios. Tanto que eu falo, One Piece é um desses trecos que eu nunca vou ver, porque... One Piece, Naruto, Dragon Ball... Não, Naruto é menos. Naruto, se eu não me engano, é 300, 400 episódios. Não, tem 1000 e pouco já. Não. Era Naruto, Shippuden... Não, Naruto e Naruto Shippuden eu vi, uns 500. Aí era Shippuden, aí depois de Shippuden outro, e daí no final é Boruto. Eu te mostro aqui.
Naruto e Naruto Shippuden. E aí, no final é Boruto. Não, Que Boruto aí- eu pulo. Que aí eles adicionaram como se fosse toda a sequência. Naruto aqui ó, eu pulo. Eu pulo tranquilo, porque afinal de contas. Eu só tô vendo até agora ao Naruto, ao primeiro Naruto. Porque, cara, eu falei, quer saber, vou ver. Vou ver, mas eu não vejo, mas eu só vejo no máximo 1, 2, 3 episódios por dia. Porque parar pra ver uma temporada inteira, completa. Pô, gente, vocês sabem, até pra jogo, hoje em dia é dose, porque afinal de contas tem jogo que você precisa ter no mínimo 5, 6, 7, 8, 9 horas, alguns 60 horas pra poder zerar tudo. E eu falo, o fim de semana tá cada vez mais curto, então eu falo. E outra, pra quem tem vida social, pra quem justamente não fica em casa o tempo inteiro, você precisa escolher muito bem o que você vai assistir. Eu sei que, isso daí é papo de. Isso daí é classe média safre. Não, gente, mas a questão é que você tem que saber o que você quer assistir. Se você quer assistir algo descompromissado, tudo bem. Agora, se você quer ter um compromisso com algo, você sabe escolher bem para que justamente você não transforme todo esse investimento que você fez da sua atenção, do seu tempo e também do dinheiro, afinal de contas não é barato, o serviço do streaming não é barato, a mensalidade não é barata no serviço do streaming, você tem que pelo menos fazer com que aquilo se transforme em algo prazeroso, porque senão, se for algo muito ruim, então aí você gastou tempo, você gastou dinheiro e você gastou disponibilidade para assistir. Com certeza. Desculpa, gente, eu sei que eu tô dando uma de velho chato, uma de velho ranzinza, mas a questão é que justamente hoje, como você tem tantas opções, só que a grande maioria é uma porcaria, pô, aí fica difícil, você tá tendo que botar tudo na balança e justamente, se você botar tudo direitinho na balança, contadinho, você vai ver que a maior parte do que você vai ver é uma porcaria e só uns 2 ou 3 que você, sei lá, se agarra e ainda tenta achar alguma qualidade, ou sei lá, você consegue ver alguma qualidade boa, ou você tenta se agarrar para conseguir dizer, essa é a menos pior. Imagina agora a empresa Crunchyroll, que tem um monte de anime. Quanto há de ter de episódio essas plataformas? Tipo, por isso que eu falo. Porque, tipo, além de Naruto ter, sei lá, 1000 episódios, One Piece ter, sei lá, tanto episódio, tem um monte de animes. Já imagino. Há de ser muito... Cara, pra mim é uma perda de tempo às vezes, quando é muito gigante. Aqui é o 500, eu acabei de ver. 500 só no Naruto Shippuden. Agora no Naruto Clássico deve ser uns 100, 150 episódios. Boa. Ou seja, beira aos mil, mas a questão é... adicionado todo é praticamente por aí. Não, 720 episódios. Beira a 1000, tudo bem, tranquilo, beleza, beira a 1000. É que eles juntam os 3, não sei porquê. Eu não sei. Mas eles juntaram todos. Eles juntaram tudo, tanto Naruto tipo, pequenininho quanto Naruto Shippuden. Agora, e outra, tem também tem um único problema. Os fillers. E todo mundo sabe que anime tem basicamente um filler para cada justamente 2 episódios, 3 são filler. Cara, é assim, ó. Cada temporada tem 20 episódios, chutemos que a metade é filler. É só recheio. O próprio filler, até o próprio Naruto Shippuden, justamente, ele chega a ter um filler, ele chega a ter 2 temporadas inteiras só de filler. Eu falo, não é muito masoquismo. Para quê, né? Muito querer terminar tudo. Eu falo, beleza, isso ajuda a desenvolver algumas partes, ajuda a desenvolver algumas relações, algumas coisas, mas eu falo, tem muito filler que eu falo que é desnecessário. Quando o filler é desnecessário, é tipo assim, aquele filler que tu fica com raiva, até mesmo da situação idiota que ele te põe. Isso eu vi direto com Yu-Gi-Oh! Quando eu acompanhei Yu-Gi-Oh! Eu vi as temporadas filler e eu ficava
puto, porque eram decisões idiotas. Parecia roteiro feito justamente na base do tipo caneta torta. Tipo, mas esse Yu-Gi-Oh! Não era tanto de recheio. Mas teve duas, três temporadas inteiras só de fila pra terminar justamente o arco final do mangá. Nem me lembro. Tipo, eu via essa, mas não me lembro. Porque eu vi completo. E aí como justamente a minha memória tá relativamente fresca, então aí por isso que eu posso dizer. Mas de resto eu falo que eu acho que a Marvel tá finalmente querendo começar a encontrar o caminho, o equilíbrio. Nós vamos ter animações, nós vamos ter especiais, nós vamos ter séries e nós vamos ter filmes. Tomara que ele faça mais especiais, né? Porque eu curti dessa versão. Exatamente. Não, eles vão fazer mais especiais. A questão é, será que os especiais vão ser só para as criaturas sobrenaturais ou também vai ter outras questões aí? Porque afinal de contas, sobrenatural por sobrenatural, acabou de ter um rumor de que o Sacha Baron Cohen, sim, o Sacha Baron Cohen, o Borá, vai ser o Mephisto. Sim, a gente vai ter o Mephisto. E eu falo, pra quê? Porra, eu não queria esse Mephisto! Mano, pra quê? É desnecessário! Esse Mephisto que, cara, todo mundo tava comentando. Todo mundo, desde WandaVision, não para de falar do Mephisto. Para quê? Para quê? Eu não alterei nesse final, mas a questão é que justamente o pessoal não para de falar de Mephisto. Toda hora tem alguém. O Mephisto tá aqui, o Mephisto tá ali, o Mephisto tá lá, o Mephisto vai aparecer aqui. Não, o Mephisto vai aparecer lá. O Mephisto vai vir ano que vem. Não, o Mephisto vai vir daqui a 2 anos. E o pior é que justamente agora, por conta do vazamento, por conta dos esclarecimentos sobre o que vai se tratar a série da Coração de Ferro, que justamente é outra personagem que vai ser introduzida agora em Wakanda pra sempre, né? Batalha de Wakanda pra sempre. Vai introduzir também esse personagem? Sim. Meu Deus, cara, é muito personagem. Tô falando... Já tá virando o She-Hulk de novo. Exatamente, voltamos a falar de She-Hulk! Bom, meu Deus. Questão. Não, sério. Além disso, um dos personagens que supostamente é o vilão vai ser interpretado pelo Sacha Baron Cohen, um dos personagens que vai ser o vilão da história, que vai ser chamado de Capuz, isso só na série da Coração de Ferro, vai justamente, os poderes dele vão vir do Mephisto. E eu falo, tava tão legal sem precisar de um diabo. Eu sei que a gente vai ter um cramunhão agora, eu sei que a gente vai ter um diabo no filme do Adão Negro, que é o Sabaki. Mas a questão é, pô, é uma divindade, é um semideus lutando, não é bem semideus, mas é uma pessoa que personifica divindades egípcias lutando contra a manifestação do mal em pessoa. Ali eu aceito. Agora, pra que eu preciso ver isso? Pra que eu preciso ver uma sécula do demônio? A gente já tem outro demônio que era o Dormammu, que justamente eu falo, outro que tá mais esquecido no churrasco do que a Guerra das Armaduras. E eu falo, pra quê? Vamos começar a delimitar? Eles não estão sabendo delimitar. É isso que eu falo. Eu tô falando, a fase 4 da Marvel serve pra introduzir 1 trilhão de pessoas. Tá servindo pra introduzir 1 trilhão de pessoas. Eu acho que eles querem só diversificar. Exatamente. Eu acho que é isso. Tá sendo a fase da diversificação e tá sendo a fase justamente de introduzir ainda mais gente. Sendo que o universo Marvel já é grande. Tipo, uma hora vai estar tão cheio que não tem mais o que introduzir. Vai virar meu esquema e pirâmide, tem que ver tudo. Esquema exatamente. Ponzi. Voltamos a falar de esquema de pirâmide! Não acredito! 2 assuntos de She-Hulk, não. Voltamos no podcast. Bom, a questão é a seguinte, molecada. Esse especial foi muito bom, foi muito bem certeiro e trouxe também essa questão do efeito prático. E eu falo que há muito tempo a Marvel não usa efeito prático. E eu falo, eles devem continuar fazendo. Quer dizer, não é bem não usa efeito prático, mas é que eles preferem corrigir tudo só com CGI. Mas efeito prático no personagem, ele fizeram? Sim, o efeito prático, o próprio o Homem-Coisa é efeito prático, é uma fantasia. Isso eu nem sabia, eu achei que esse era CGI. Não, é uma fantasia mesmo. Muito bom. Então foi bem feito, então. Sim, não, por isso que eu falo, o Michael Giacchino, eu acho que quando ele falou os planos dele pra fazer
a série do Lobisomem na Noite, eu acho que ele deve ter exigido isso. Claro, porque, cara, a gente claramente tá vendo uma baixada, né? E outra, gente, tá fazendo muito ruim esse CGI. Eu nem vou falar sobre essa crise do CGI. Você procura depois. Mas, pra resumir a questão, a Marvel tá exigindo pra caramba dos artistas de CGI, e os artistas de CGI estão tentando supostamente correr com os prazos, só que o problema é que a Marvel dá prazos muito ridículos, muito pequenos, muito curtos, e justamente não vale o esforço, não vale o tempo, não vale o dinheiro, porque afinal de contas é muita pressão, e justamente se tu não entrega, ou se tu por acaso faz um efeito que deixa de desejar supostamente aos olhos do Kevin, basicamente tu é posto na blacklist, tu é posto na lista negra, tipo assim, pessoas que tu não volta a fazer contrato. E supostamente a própria Marvel está tentando lidar com isso, fazendo o próprio estúdio de CGI para focar justamente nessas questões. Só que eu falo, será que a Marvel vai ter cacife para justamente botar todos esses trecos e tirar tudo das mãos desses outros estúdios? E também tem questão e outra, isso já foi um problema, porque afinal de contas, quem se lembra das histórias dos vazamentos durante a época de divulgação de Homem-Aranha Sem Volta para Casa? Porque afinal de contas, teve aquele primeiro trailer lá, teve o primeiro trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa que foi vazado na internet, e o pessoal viu. Eu sei que não estava finalizado os efeitos, porque tudo ali estava justamente no modo de pré-visualização, de pré-render, não interessa. Basicamente, as pessoas tiveram acesso a esse trailer e justamente as pessoas já estavam especulando a partir do trailer que, mesmo sendo muito mal renderizado, sendo uma porcaria que dava para ver ali, né, a imagem estava muito ruim, o pessoal já começou a especular, começou a fazer as teorias e começou justamente meio que o pessoal já tinha antecipado que os 3 Homens-Aranha estariam ali. Gente, sim, era previsto, dava para ver claramente aquele golpe do lagarto, sim, não me lembro o que era. O movimento da cabecinha do lagarto. E eu falo, se a Marvel quiser realmente, supostamente, botar tudo ali, fechado, hermeticamente, como se fosse, por exemplo, aqueles saquinhos Ziploc, ou tipo assim, fechado a vácuo, para que não vaze nada, eles vão ter que ter... eles vão ter que ter um controle muito grande. Controle interno, né? Não, até porque, gente, caso você também não tenha ouvido, também vazou o trailer da D23 que o pessoal gravou, o celularzinho escondido, sei lá, pode ter botado dentro do casaco, coisa e tal, gravou escondido e vazou o trailer de Homem-Formiga Quantumania, vazou o trailer da 2ª temporada de Loki e vazou um clipe especial que foi, de Wakanda Forever, ou seja, eu tô falando, a Disney vai ter que botar todo mundo pra revista, vai ter que revistar todo mundo nas próximas exibições. Tanto que eu falo que se, por exemplo, eu já advirto, se a Marvel não fizer isso na Comic Con, na CCXP, olha, eu acho que a gente vai ver muito material vindo e pode ter certeza, vai ser ainda mais dor de cabeça pra Marvel nos próximos anos. Que isso é difícil, é controle externo também. Não, eles vão ter que passar detector de metal em todo mundo. E entrar sem telefone. Independentemente de como. Ou, por exemplo, vai ter que mostrar ali pro segurançazinho, e o segurança vai ter que ver se o telefone está desligado. Ou, sei lá, vai ter que até fazer revista corporal. Tipo, o segurança apalpando as pessoas para evitar que esse tipo de coisa vaze. Porque, sério, se nem, por exemplo, se justamente as próprias companhias de CGI estão vazando coisa, o pessoal está vazando, por exemplo, imagem de pré-visualização ou imagem de referência para fazer ali os efeitos visuais, como foi, por exemplo, o que aconteceu com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou o trailer que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa e coisa e tal. Se eles quiserem que as surpresas sejam guardadas. E também é o seguinte, quem lembra da época que houve aquela polêmica lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que por um deslize a Marvel Studios Canadá decidiu publicar todos os teasers de uma única vez e meio que estragaram todas as surpresas do filme, pra todo mundo, faltando uma semana pra lançamento. É sério,
aquilo foi um descuido gigantesco. Não, é sério. Como a Marvel como é que o pessoal ainda tá se reerguendo sobre aquilo? O descuido era porque eles tinham botado diferentes países, né? Aí cada país era diferente, não me lembro. Eu acho que no caso, dizem que supostamente a Marvel Studios Canadá alterou de modo privado para público a exibição dos vídeos. Eu não sei quem foi o estagiário. Aí vazou um personagem, não lembro o que era. Vazou cenas de, tipo, mostrando que era realmente a mão do Xavier. Mostrou, só não mostrou acho que o Raio Negro e a Monica Rambeau como Capitã Marvel. Só não vazou, por incrível que pareça, o John Krasinski como o Reed Richards. Só faltava. É só isso, mas o resto tudo já estava confirmado. Mostrou toda essa galera, tipo, mostrou a Capitã Carter, né, a gente Carter como Capitã América. Mostrou, evidentemente, deu um close mais direto assim na própria mão do Patrick Stewart como Professor X. E né, eu falo, conseguiram deixar só o Reed Richards. Eu penso, por que não fizeram por que não teve um teaser só do Reed Richards? Nem depois que o filme lançou. Sacanagem brutal, Marvel. Pô, bom, tanto faz, tanto fez. A questão é, Marvel conseguiu achar uma maneira de introduzir esses personagens, né? Tanto que o nome é Apresentação Especial. E né, eu acho que eles fazendo essas histórias mais curtas, mais condensadas, e justamente focando em poucos personagens, eles vão conseguir fazer algo bacana. Agora a questão é, será que isso vai ficar só por um núcleo sobrenatural ou vai atingir outras esferas? Vai atingir o núcleo da magia, vai atingir o núcleo da tecnologia, vai atingir o núcleo multiversal, vai atingir o núcleo espacial, ou vai atingir o núcleo humano? Não, Isso a gente só tem a ver. Mas além de Marvel, tem Iron Groot, que tem uma série. Sim. Só que a série é tipo, sei lá, 1 minuto, entendeu? Cada episódio. Ou é bem curtinho, é 5 minutos, eu acho. Qual? I Am Groot. Ah, eu sou o Groot. Sim, mas aí é animação, não é live action. A questão é, mas será que justamente essas participações especiais vão ficar só restritas ao público sobrenatural, ou por acaso outros heróis de outras esferas vão ser introduzidos? Porque, por exemplo, adoraria ver um Luke Cage e o Punho de Ferro sendo reintroduzidos nessa mesma pegada. Os dois, principalmente Luke Cage e Punho de Ferro. Não, Luke Cage não, porque eu falo, o Mike Coulter pelo menos tem carisma. Só justamente dá uma dignidade pro personagem. Agora, o Punho de Ferro, eu falo, contrata outro. Não, esse aí, acho que esse aí daria certo só animação, cara, porque, não sei, acho que já live action não deu nessa aí. Poderia entrar nessa brincadeira é justamente o Justiceiro. Já que eles têm medo de fazer uma série mais de 18 anos, um filme mais de 18 anos... Uma animação com sangue, tá ótimo. Até porque, né, animação para maiores de 18 nós já vamos ter, que é o Zumbis Marvel, que infelizmente vai ter só 4 episódios. Mas eu espero que justamente nesses 4 episódios eles consigam fazer uma coisa bem, assim, ó, fechadinha, e que justamente não dê brecha para uma segunda temporada, porque eu não quero ter que ver mais um trilhão de zumbi. E outra, vamos falar a verdade, zumbi já tá passado. Tipo, o zumbi já tá defasado e eu tenho certeza, não vai ser o Zumbis Marvel que vai fazer a segunda geração de zumbis ainda nessa a terceira geração de zumbi ainda nessa década, porque eu falo, acabou a geração de zumbi justamente quando os zumbis tiveram uma superprodução de 100 milhões de dólares, que foi Guerra Mundial Z. Aí meio que na boa, já acabou, porque eu falo, zumbi nunca foi exatamente o monstro mais popular. Ele foi ali, legalzinho, tranquilo, mas nunca foi tipo assim, nossa, preciso ver esse filme de zumbi pra ontem. Agora tá virando moda o lobisomem. Vai ser o lobisomem e também vai ser os cramunhão. Sim, nós vamos ter os diabos voltando. Sim, ou seja, tenho quase certeza, daqui a pouco a gente vai ter história de possessão demoníaca pelo universo Marvel, pela cultura pop direto. Então, ou seja, o Exorcista... E outra, também, né, tem isso. O Exorcista pode ganhar mais uma continuação.
E justamente, tenho certeza, a gente vai ter um tanto de diabo circulando pelos cinemas. Ou seja, Com certeza. Aí eu falo, escolhe seu diabo. Você vai poder escolher o seu demônio para poder gostar. Se você vai escolher o Sabak, você vai escolher o Mephisto ou você vai escolher o Pazuzu. Você vai poder escolher. Enfim, essa é a democracia que a gente vive. Bom, gente, mas vamos falar agora a nossa avaliação sobre esse especial. Eu dou pra ele um 8 porque ele foi bem bom e eu falo que ele foi muito melhor do que muitos produtos que a Marvel apresentou esse ano. Desculpa a todo mundo que gostou de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, gostou de Amor e Trovão, gostou de She-Hulk, gostou de Miss Marvel e até ele gostou de Cavaleiro da Lua. O Lobisomem da Noite, ele ganha disparado de todos esses. Eu dou um 8 também. E é isso, com a média 8, nós encerramos mais esse episódio do Pod Cinema. Gente, se vocês curtiram mais esse episódio, por favor, não se esquece de dar o joinha aqui no Spotify. Não se esquece de justamente botar para se inscrever no canal, porque desse jeito você vai receber as notificações. E justamente, evidentemente, compartilha isso com todas as pessoas no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Compartilha com todo mundo, porque afinal de contas é só assim que esse projeto se mantém. E já vamos deixar justamente mais uma enquete aqui. A enquete é a seguinte: qual foi a melhor produção da Marvel para você esse ano? Isso até agora. Não conta Pantera Negra e Wakanda Forever, porque afinal de contas a gente só vai botar justamente que a gente vai botar isso só no final, né? Porque já no final do ano fecha a fase 4 e começa a fase 5. Então aí justamente a gente fala qual foi a melhor produção e a gente vai botar todo mundo. WandaVision, Falcão Soldado Invernal, What If, Gavião Arqueiro, Shang-Chi, Viúva Negra e o Eternos. Aí a gente põe todo mundo nesse balaio junto. Tchau, galera. Tchau, manos. Até mais.